né? Não absorve o potencial de riqueza que a gente tem. A gente tem uma visão de desenvolvimento do século XIX ou do século XX. Muitas vezes a gente está defendendo aqui coisas necessárias como infraestrutura, crescimento, mas com muitas vezes passando por cima da coisa ambiental. Eu acho que o empresariado tem uma responsabilidade, porque ele é lobby, faz pressão, na verdade, muitas vezes na direção de ter liberações ambientais, mas precisa ter muito cuidado, porque senão a gente está entregando riqueza futura, né? O valor presente de uma operação, acredito eu, de destruição de floresta, né? Destruição de floresta, eventualmente para colocar alguma agricultura ou algum gado de forma extensiva, pode ser um valor presente negativo para a sociedade. Então eu acho que a gente precisa começar a lidar com essas questões de uma maneira mais objetiva, né? E tentar, sempre que na cadeia produtiva, compartilhar valores e riqueza ao longo de toda a cadeia produtiva. Para finalizar, no comportamento empresarial, 2 temas são importantes para a gente: trabalhar na visão do triple bottom line, portanto, os resultados para a gente são os econômicos, mas são os sociais e ambientais. Saí de uma reunião recente, que parte dos nossos resultados virá esse ano, das metas, da bonificação dos nossos executivos, virá pelo resultado econômico, obviamente, que a gente quer ter, mas também por resultados de relacionamento com as nossas consultoras, né, e por redução na emissão de carbono, né. Então, é um conjunto de indicadores que a gente procura ter esta visão implementada por toda a organização, né. Então, e aqui, dando alguns exemplos do que isso pode significar, de integrar a cadeia produtiva e de fazer um negócio ser mais inclusivo. Eu não estou falando aqui de filantropia, não, viu, gente? Não estou falando de fazer doações no final do dia. Por exemplo, o nosso sabonete, a gente fazia, como todo mundo que faz sabonete, de massa origem de boi, né, lá atrás. E a gente fez uma inovação, a gente vegetalizou o sabonete, alguns anos atrás. Hoje o nosso sabonete vem da origem de comunidades do norte do país que fazem a extração de óleo de palma, e essa extração de óleo de palma a gente saponifica em Belém do Pará. É um trabalho de construir esse noodle que faz o sabonete, que poderá envolver, eu acho que não envolve ainda, mas poderá envolver mais de 1.000 famílias para trabalhar na extração desses produtos. Isso é um jeito de pensar a cadeia produtiva tentando gerar benefícios de forma integrada, né? Ciclo de carbono, eu já falei de carbono várias vezes aqui, então não podia deixar de mencionar. A Natura quer ser neutra na emissão de carbono. Para ser neutra na emissão de carbono vai ter que reduzir principalmente emissões, e aí é mudança de produto, de processos, etc. Mas principalmente o que a gente adotou como política, que a gente vai neutralizar a cadeia inteira, do nosso fornecedor até o consumo, até a deposição do resíduo. Normalmente quando se fala, essa empresa é uma empresa neutra de carbono, é porque no processo dela ela neutraliza. Mas nós estamos dizendo o seguinte: não, nós somos responsáveis por neutralizar o efeito que os nossos fornecedores têm ao fornecer embalagens para a gente, matérias-primas, etc., e também no uso dos nossos consumidores, que usam shampoo, usam água, etc., e tal, e deixam o resíduo em algum lugar. Então, a gente fez um estudo, é um estudo complicado, de avaliação de qual é o impacto de carbono que a gente tem em emissão de carbono, e a gente está ou por redução ou por mitigação, compensação, né, neutralizando, e a gente tem compromisso explícito no nosso relatório anual quando a gente chega ou quando a gente não chega. Obviamente que com isso eu estou induzindo a minha cadeia para frente e para trás, né, de dizer, olha gente,
Se você, porque isso custa dinheiro, isso custa mais ou menos alguns milhões de reais. Eu não quero ser muito preciso aqui, para fazer essa neutralização, essa compensação. Então, o que eu faço com isso é tentar influenciar o meu fornecedor, dizendo, olha, se você neutralizar a sua cadeia, vai cair o custo para mim. E eu vou dar preferência a você. Tá certo? Então, é um trabalho de cooperação na cadeia produtiva, tentando ampliar a consciência, tentando mudar comportamento dessa cadeia de fornecedores, e também, óbvio, que tem um conjunto de trabalho junto à consultora para levar a mensagem de uso ao consumidor final. Eu acho que um outro desafio, além do carbono, é da água. O som está saindo? O som está saindo? É o da água, mas não vou entrar no ciclo da água. E, finalmente, acho que talvez a gente possa falar desse exemplo, né, que é o envolvimento da empresa com a sociedade. É uma historinha muito legal, que nós estávamos na Argentina com uma operação muito pequena, e a Argentina passou por uma desvalorização cambial pós-Menem, uma coisa assim, isso mais ou menos ano 2000, alguma coisa por aí, uma desvalorização cambial importante, depois de ter vivido curralitos e outros problemas que eles viveram. Vocês sabem qual foi a história da Argentina, o período duro que passou a Argentina alguns anos atrás. E quando veio a desvalorização cambial, como tudo é importado, nossa produção sai do Brasil, como todas as empresas lá industriais, a indústria lá é muito pequena, então todas as empresas de consumo aumentaram imediatamente os preços, porque o peso, que era 1 para 1 com o dólar, passou a ser 1 para 1 dólar, 4 pesos, sei lá, então todo mundo dobrou o preço imediatamente. O nosso atual presidente executivo da empresa aqui no Brasil, Alessandro, era o gerente geral da empresa lá, falou, se nós fizermos isso, a gente está fazendo o que o restante das empresas está fazendo. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer um pacto que nós não vamos aumentar o preço, que nós vamos manter o preço atual. Nós vamos fazer um pacto com os nossos fornecedores, que eles vão manter os preços atuais, com os nossos colaboradores, que eles vão manter os salários, que nós vamos manter os empregos, mas nós vamos segurar isso ao máximo que der, com uma margem negativa, uma margem muito baixa, para poder fazer o país atravessar essa fase, e à medida que as coisas forem se ajeitando, a gente recompõe o preço. Foi uma reunião com o nosso time de vendas, mais ou menos com esse grupo de pessoas, num hotel, todo mundo muito desanimado com a situação do país, todo mundo muito pouco esperançoso com o que vinha pela frente. Aí eles fizeram um trabalho de comunicação excelente, derrubaram a luz do ambiente, como se tivesse apagado a luz do prédio, né? E aí o pessoal falou, ih, tudo está errado aqui nesse país, até a reunião aqui apaga a luz, né? E aí tinha uma lanterna debaixo de cada cadeira, e ele pediu para que as promotoras de venda pegassem aquela lanterna e iluminassem uma tela como essa aqui, e que aparece esta notícia, que a Natura mantém os seus preços, e aí toda a explicação da estratégia que estava por trás. Foi uma comoção quase daquele grupo, em entender aquele momento, aquela reação da empresa, e daquele momento para frente o nosso resultado na Argentina só fez crescer, gente. Cria uma adesão do grupo em torno da marca, da empresa, dos propósitos, que foi muito importante, apesar, obviamente, das dificuldades que as empresas continuam tendo, os problemas de país, desafios de concorrência, etc. Então, eu termino aqui dizer que inovação é muito próximo do empreendedorismo, e para ser empreendedor, para fazer inovação, acho que é importante ter propósito. Se não tiver propósito, se não tiver razão de ser, eu acho que você não consegue capturar as oportunidades do empreendimento, as oportunidades que vão surgir diante de vocês. Então, é isso que eu tinha para falar. Agora aberto para perguntas.